você já se perguntou sobre o que é CID? Qual a diferença da CID-10 para a CID-11, para essa nova CID-11? Se houve alguma modificação dentro do transtorno do espectro autista, nessa mudança, nessa atualização de CID-10 para CID-11? Se você tem alguma dessas dúvidas e está nesse vídeo, você está no lugar certo, porque hoje eu estou aqui para te explicar um pouquinho sobre esses questionamentos. Meu nome é Giliane Gomes, eu sou analista do comportamento, sou especialista em TEA e sou psicopedagoga e faço parte aqui da Aprenda Autismo. Antes de mais nada, eu venho pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, porque você deixando o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que ele foi relevante para você e também passa ele para outras pessoas. Ele começa a ter uma maior visibilidade, começa a ter uma maior entrega. Então, para que outras pessoas possam também adquirir esse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like. E se você não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreva, que a gente está toda semana aí divulgando vídeos com conteúdos sobre TEA, conteúdos sobre ABA, conteúdos sobre intervenções na vida das pessoas com autismo. Bom, então eu vou explicar para você um pouquinho sobre o que é CID, uma classificação estatística internacional de doenças. O que seria isso? Todas as doenças a nível do mundo inteiro têm um código. Cada doença tem um código específico, cada problema que a pessoa é diagnosticada tem esse código em específico. Com certeza você já ouviu falar, né? Qual é CID? O médico colocou tal CID no meu laudo. Então, a nível mundial, no mundo inteiro, todos os médicos têm aquele mesmo númerozinho para identificar qual é o seu problema, qual é essa doença, enfim, qual é o seu diagnóstico. É assim que eles se comunicam. E para que isso acontece? É justamente para que possam ser criadas estatísticas em cima disso, para que possam ser criadas políticas públicas, para que ações sociais possam ser de assistência, né? Possam ser movidas em cima dessas situações e para que possa ser classificada essas doenças. Então fica mais fácil de se entender, né? E até mesmo para que possa ser identificado nos médicos, né? Se o médico hoje ele denomina aquele problema com uma determinada CID, se daqui a alguns anos essa pessoa for em outro lugar e levar esse papel com esse mesmo númerozinho, o médico vai saber qual foi o diagnóstico que o colega deu há anos atrás. Então a CID é muito importante para isso. Como eu falei, cada doença tem um númerozinho, são aproximadamente 50 mil códigos únicos. Únicos porque cada doença, cada problema, cada transtorno tem o seu código. Esses códigos eles não se repetem. De tempos em tempos, essa CID ela vai se atualizando, porque novos estudos vão sendo feitos, a ciência ela vai se renovando, a medicina também. Então a gente precisa estar modificando a classificação dessas CIDs e os códigos, às vezes, eles mudam também, dependendo da mudança que ocorreu. E foi exatamente isso que aconteceu com o TEA, com o transtorno do espectro autista. Até a CID-10, ele era classificado dentro do código F84. Nesse código F84, o TEA ele vinha dentro do transtorno global do desenvolvimento, mais conhecido como TGD. Ali existiam várias classificações em torno do TEA. Tinha autismo infantil, síndrome de Rett, síndrome de Asperger. Tudo isso fazia parte dos transtornos globais do desenvolvimento. Ele era classificado em várias classificações, ele era dividido na CID-10. Com essa modificação, essa atualização da CID-11, o código mudou de F84 para 6A02. Então, toda vez que você encontrar lá o código escrito 6A02, é porque você sabe que está falando sobre transtorno do espectro autista. Então, o que mudou mesmo dentro da diferença da CID-10 para a CID-11? É que antes, como eu expliquei, o TEA, ele entrava dentro do transtorno global do desenvolvimento. E ali naquelas classificações tinha o autismo infantil, tinha a síndrome de Rett, tinha a síndrome de Asperger e assim como outros. Agora, no 6A02, nessa CID-11, nós classificamos como transtorno do espectro autista, TEA. O transtorno do espectro autista na CID-11, ele é específico
para o transtorno do espectro autista. Ele já não faz mais parte do transtorno global do desenvolvimento. A síndrome de Asperger também foi uma outra mudança. Hoje em dia não existe mais essa nomenclatura síndrome de Asperger. Na CID-11 agora vem classificado como autismo leve, que seria um autismo leve de altas habilidades. São aqueles autistas que têm altas habilidades. Aí é classificado dentro da CID-11, mas como transtorno do espectro autista. Então não existe mais essa separação de síndrome de Asperger. Outra coisa também que aconteceu foi a síndrome de Rett. A síndrome de Rett, ela passa a ter um código específico só para ela, que é o LD94. LD94 agora é o código da síndrome de Rett, tá? Então a síndrome de Rett não faz mais parte do transtorno do espectro autista ali na CID, agora na nova CID-11, e a síndrome de Asperger também não faz mais parte, não se utiliza mais síndrome de Asperger. E como ficou essa classificação do transtorno do espectro autista dentro da CID-11? Todas as divisões dentro da CID-11 do 6A02, que é síndrome, que é transtorno do espectro autista, ficou dividido entre transtorno do espectro autista com deficiência intelectual, DI, ou sem deficiência intelectual. E também abrangendo a área da linguagem, se tem dificuldade de linguagem, se não tem dificuldade de linguagem, ou se é um comprometimento grande, ou se tem ausência de linguagem. Então, basicamente, na CID-11, o que mudou foi, não existe mais síndrome de Asperger, a síndrome de Rett também não faz mais parte, e o transtorno do espectro autista é dividido como com DI, sem DI, seria deficiência intelectual, e também abrangendo a área da linguagem. Se a criança tem alguma dificuldade na linguagem, criança, adulta, enfim, né? Quem tem o transtorno, ou não, ou que tenha uma ausência. Então, é basicamente isso, a mudança que se tem da CID-10 para a CID-11. Agora o que está prevalecendo é a CID-11, né? Mudou o código também, como eu falei, era F84, agora não é mais, é 6A02. Então, eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro para você. Como eu já falei, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, clica no sininho das notificações, que assim que a gente gravar outros vídeos como esse, vai aparecer uma notificaçãozinha para você não perder vídeo nenhum. Segue lá a gente nas nossas redes sociais e por hoje é só.